tudo que está preso a um planejamento tende a falhar. E a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia. Quando a gente tenta planejar demais como é que vai ser nossa semana, nosso mês e até o nosso ano, a gente acaba se perdendo um pouco mais. E no final das contas, a gente percebe que esse planejamento não adiantou de nada, porque tudo ocorreu de forma totalmente diferente. E o melhor exemplo para isso tudo foi o ano de 2020, onde a gente viu planejamentos que não fazem nem mais nenhum sentido diante da atual situação do planeta. Por isso, a gente está aqui no vídeo de hoje para te explicar o fenômeno do Peru, que é um fenômeno muito interessante, que eu tenho certeza que vai ajudar você a investir melhor e cuidar melhor da sua vida pessoal, depois de você entender os conceitos que eu vou te falar nesse vídeo. O nosso universo é dividido em dois extremos, e eu vou explicar eles ao longo dessa nossa explicação. Então, a gente vai começar falando de alimentação. Quando você está lá fazendo sua alimentação diária, você pode querer fazer um controle de calorias. E vai ter um dia que você vai comer mais, e vai ter um dia que você vai comer menos. Isso é da natureza humana. No final do ano, você não vai chegar lá e vai calcular quanto você comeu de calorias em todos os dias, e sim uma média de ingestão diária de calorias. O que significa que uma variação muito alta para cima ou para baixo não vai ter feito diferença no final das contas, até porque essa variação não pode fazer muitas mudanças, ou seja, uma variação não faz diferença no seu sistema corporal. É claro que você não pode comer 500 milhões de calorias em um dia só, senão você vai morrer. Mas a gente está falando aqui de coisas plausíveis e que façam sentido. E assim, a gente já entende o que seria o médio cristão, que foi o que Nassim Taleb chamou esse conceito no livro Antifrágil, que é basicamente o meio onde as variações não fazem tanta diferença no final, porque elas se dissolvem com o passar dos anos. Então, a gente pode levar isso para vários conceitos. Vamos supor que a gente está falando das nossas emoções. Tem aqueles dias que a gente está mais feliz e aqueles dias que a gente está mais triste. Mas no final das contas, no longo prazo, acaba se dissolvendo essas grandes variações e o que fica é aquele dia neutro, ou seja, aquele teu momento que você está pleno consigo mesmo ou com a tua vida. E esse domínio é justamente o médio cristão. Isso já mostra pra gente o porquê que a gente não consegue dobrar de peso do dia para a noite, porque a alimentação é uma coisa que vai se dissolvendo as grandes variações ao longo do tempo. Então, para você aumentar o teu peso, a tua ingestão de calorias, você teria que aumentar por muito tempo, porque assim a média cresceria. Então, a gente está falando aqui de um sistema onde as variáveis vão se decompondo com o passar do tempo. Então, a longo prazo, ou quando a gente adiciona outras variáveis, isso vai se dissolvendo. Por exemplo, se a gente está falando da renda per capita de uma cidade, quando a gente aumenta a amostragem, ou seja, pega moradores de outras cidades, isso acaba mudando, justamente pelo fato da gente estar usando outros dados. Então a gente já entendeu tudo que está dentro do médio cristão, que uma variação não faz diferença. E agora a gente vai falar do extremistão, que é o domínio das grandes variações. Do mesmo jeito que a gente não pode dobrar o nosso peso do dia para a noite, a gente pode dobrar o nosso patrimônio do dia para a noite. E isso é totalmente plausível. Por mais que não seja provável, é possível. Então você consegue de alguma forma. Isso já mostra que quando a gente está falando de dinheiro, a gente não está no médio cristão, e sim no extremistão. Um grande exemplo disso é a Bolsa de Valores, o meio onde todos nós aí buscamos investir para ter mais rentabilidade a longo prazo. Quando a gente tem uma grande variação no mercado, a gente está vendo justamente os efeitos do extremistão, onde uma grande variação faz muita diferença no mercado. E no mercado, a gente vê uma estabilidade nos preços em grande parte do tempo e uma variação muito grande vindo do nada. E isso a gente vê também nas crises mundiais. Por quê? São anos de uma economia crescente, uma economia de lado, quando chega do nada e explode para baixo. É claro que não é do nada, mas o que a gente está querendo te passar aqui é a mensagem justamente do extremistão, ou seja, grandes variações para cima ou para baixo, que no final das contas fazem muita diferença no sistema. E é disso que a gente está procurando se proteger no mercado de ações. Grandes variações, porque quando isso acontece, a gente perde dinheiro. Então, agora a gente vai sair um pouco da teoria e vai para a prática, tá? Um grande exemplo, que inclusive o Taleb cita no livro, é o problema do Peru. Esse problema consiste basicamente dos perus no dia de Thanksgiving, no dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. E o que ele fala é justamente o que a gente disse na primeira frase desse vídeo, que a gente não pode estar preso em algum planejamento. Por quê? Porque os perus, eles acabam sendo alimentados para o dia de ação de graças. Então, a cada dia, os perus ficam mais fortes, mais gordos, e assim eles aumentam a probabilidade deles de continuarem vivos.
Porque se você pegar a variação estatística dos últimos dias de sobrevivência do Peru, eles vão ter cada vez mais expectativa de longevidade. Então, a cada dia, a chance de um peru é de crescer cada vez mais. E a gente pode comparar esse peru justamente com os analistas, que a cada dia que eles veem o mercado subindo, eles vão lá e colocam como estatística a probabilidade de o mercado continuar subindo. Mas a gente sabe que na prática não é assim, porque a gente está vivendo no mundo de extremistão. Então, o açougueiro, que seria justamente a crise no mercado de ações, chega lá e mata o peru, que seria totalmente iludido no meio dessa história, realmente acreditando que ele estaria se fortalecendo, quando na realidade ele estava só sendo parte aí da jornada de um peru, que é viver até o dia de ação de graças para depois virar comida. Então, o objetivo foi justamente só de explicar esse conceito mais básico, e esse vídeo acabou sendo um pouco mais técnico, que a gente explicou isso, mediocristão, extremistão e o grande problema do peru. E o que a gente está buscando não é só ficar teorizando aqui, tá? É você entender como é que funcionam esses dois tipos de variação e como você, já como diz Nassim Taleb no livro, pode não ser um peru, ou seja, não se comportar pensando que o mundo vai continuar agindo da mesma forma que aconteceu no passado, nos dias atuais. E assim você começa a se preparar para as grandes variações no extremistão, sem esquecer também de se beneficiar das variações para cima no mercado, tá? Então, se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal, deixar a tua curtida e mandar para um amigo, que eu acho que isso vai continuar espalhando nosso trabalho aí para a gente atingir cada vez mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto, é só começo e até o próximo vídeo.